O Santos está na Série A. O Ceará pode entrar no G4. Veja o que diz Paulo Pires sobre a nova situação na Série B. Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é Série B, a segunda divisão do futebol do Brasil, porque nesta segunda-feira o Santos jogou fora de casa, jogou na capital paranaense, jogou no Couto Pereira e derrotou o Curitiba por 2-0. Agora sim, de forma matemática, o Santos está de volta à primeira divisão do futebol do Brasil, primeiro clube classificado para o acesso à primeira divisão, a Série A da próxima temporada. O Paysandu, o Papão, jogou em casa com um gol do venezuelano Esli Garcia, derrotou o Brusque por 1-0. Paysandu permanece na Série B para a próxima temporada, vai ter repá, hein? O Remo subiu da C para B, o Paysandu permanece na Série B, então clássico repá. Remo e Paysandu, Paysandu e Remo na próxima temporada. O Brusque perdeu para o Paysandu e é o primeiro clube matematicamente rebaixado para a Série C, para a terceira divisão do futebol do Brasil. O Vila segue vivo na disputa por um lugar na Série A, na elite do futebol do Brasil, venceu em casa a Ponte Preta por 2-1. E a Ponte Preta macaca, hein, segue na zona de rebaixamento, tem mais 2 jogos para fazer para tentar escapar do rebaixamento. A partir de agora, aqui no plantão do Paulinho, a classificação da parte de cima, quem ainda briga pelas 4 vagas, agora 3, né, porque o Santos já garantiu a vaga, pelas 3 vagas para a Série A do ano que vem, e também quem está brigando para não cair para a Série C da próxima temporada. Deixa eu começar com a parte de cima da tabela. Santos tem 68 pontos, já está matematicamente garantido na primeira divisão da próxima temporada. Por quê? São 4 vagas. Então o Santos tem que ser melhor que o 5º colocado, que ainda joga na rodada do Ceará. O Ceará tem 57 pontos. Se vencer os 3 jogos que faltam, vai chegar a 66. O Santos tem 68, então o Santos subiu já de forma matemática. E na próxima rodada, o Santos recebe na Vila o CRB. Se o Santos vencer a partida, garante o título de campeão da segunda divisão do futebol do Brasil. Se empatar o jogo, vai a 69 e poderá ser campeão de forma antecipada se Mirassol e Novo Horizontino, os dois, não vencerem seus jogos na próxima rodada. Mirassol com 63, Novo Horizontino com 63, Sport com 60, Ceará e Goiás com 57, Operário 56, Vila Nova 55 e América com 52 ainda estão brigando matematicamente pelas 3 vagas que restam para a Série A da próxima temporada, ok? Parte de baixo da tabela. Amazonas com 48, Avaí com 47, agora o Paysandu com 46, escaparam do rebaixamento, não caem mais, permanecem na Série B. Não sobem e não caem. Botafogo 42, Chape 41, CRB 39, Ponte 38, Ituano 34 e Guarani 31 brigam pelas 3 vagas que restam para a Série C para o rebaixamento da próxima temporada. O Brusque com 33 está matematicamente eliminado. Por quê? E rebaixado. No máximo vai chegar a 39 pontos e 9 vitórias. O CRB já tem 39 pontos e 10 vitórias, portanto o Brusque está matematicamente rebaixado para a Série C da próxima temporada. Deixa eu projetar aqui o Vila Nova. Alô, Colorado de Goiás. O Vila bateu em casa a Ponte por 2-1. Vinha de 2 derrotas seguidas, venceu a partida e segue brigando ainda por um lugar na Série A do ano que vem. Para começo de conversa, o Vila tem que chegar a 61 pontos para brigar pela vaga ainda, pelo acesso. Tem que vencer os 2 jogos que faltam para ele e Vila. Agora tem o Ituano em casa na próxima rodada e na última rodada enfrenta o Paysandu em Belém. Bom para o Vila que o Paysandu já se garantiu na Série B para a próxima temporada. Então, Ituano em casa e Paysandu em Belém são os 2 jogos do Vila Nova. Então, para começo de conversa, o Vila tem que vencer esses 2 jogos. Vencendo os 2 jogos vai a 61 pontos e 18 vitórias. O Sport tem 60 pontos. Ceará 57, Goiás 57, Operário 56. São os times que podem ultrapassar o Vila se o Vila vencer os 2 jogos. Então o Vila, pessoal, tem só uma vaga, para o Vila só tem uma vaga, que é a 4ª vaga. Ele vai disputar contra Sport, Ceará, Goiás e Operário. O Vila tem que chegar na frente dos 4 aqui para garantir o acesso. Então, para começo de conversa, tem que vencer os 2 jogos para chegar a 61 com 18. Aí vai torcer por 4 combinações. Que o Sport
faça no máximo 1 ponto nos seus 2 jogos finais agora. Que o Ceará, que tem 3 partidas pela frente, faça no máximo 3 pontos. Em 3 jogos, só 3 pontos para o Ceará. Que o Goiás, que tem 2 partidas, faça no máximo 4 pontos nesses 2 jogos. E que o Operário também só faça 4 pontos. Então, confirmando, Vila tem que vencer os 2 jogos e torcer por esses 4 resultados paralelos. Tem que ser os 4, não é um só, são os 4. Que o Sport então só faça 1 ponto, empate uma partida e perca outra. Que o Ceará, no máximo, vença uma partida e perca outras 2, ou que empate os 3 jogos. E que Goiás e Operário não vençam seus 2 últimos jogos. Pode vencer um e empatar o outro, não pode vencer os 2. Desta forma, o Vila garantiria o acesso para a Série A da próxima temporada. Tá bom, pessoal? Aqui, ó. Vila tem 55, vencendo os 2 jogos, vai a 61 com 18. Aí vai torcer para essa turma aqui não subir, não chegar aos 61 e não passar, portanto, a equipe do Vila Nova. Vamos para a parte de baixo? Vamos lá, então. Confirmando. Botafogo 42 pode subir nessa rodada ainda. Chape 41, CRB 39, Ponte 38, Ituano 34, Guarani 31. São os times que brigam contra a equipe, contra o rebaixamento, por estar rebaixado. A Ponte jogou na rodada, nessa segunda-feira, perdeu em Goiânia para o Vila Nova por 2-1. Vamos então à projeção da Ponte Preta. Ponte Preta, como o Brusque já está rebaixado, então a Ponte tem que ficar na frente de 3 adversários. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Desses 5, a Ponte, para não cair, tem que ficar na frente de 3. Certo? Ó, são 5 adversários, tem que ficar na frente de 3. Ponte Preta. Se ganhar os 2 jogos, olha aqui a Ponte aqui, ó. Ponte tem, ó, 38 e 10 vitórias. Se ganhar os 2 jogos, 44 com 12. Vai 44 com 12 aqui, ó, com 6 pontos. Muito bem. Para, portanto, escapar do rebaixamento vencendo os 2 jogos, a Ponte torce por um resultado paralelo. Por quê? Aqui, ó, Guarani e o Ituano não alcançam a Ponte se a Ponte vencer os 2 jogos. Então, vai torcer para que o Botafogo, em 3 jogos, só faça 2 pontos. Ou que a Chape, em 2 partidas, só faça 3 pontos. Vença um jogo e perca o outro, por exemplo. E que o CRB, nos 2 jogos, não vença as 2 partidas. Que, no máximo, vença um e empate o outro. Se uma dessas 3 combinações acontecer, Botafogo só 2 pontos. Ceará a Chape somando apenas 3 pontos. E o CRB apenas 4 pontos. Um resultado aqui em 3, se acontecer, a Ponte com 2 vitórias escapa do rebaixamento. Se a Ponte vencer um jogo e empatar o outro, chega a 42 pontos com 11. Aí para escapar do rebaixamento, pessoal, vai torcer aqui por 2 resultados paralelos, entre 4. Que o Botafogo perca os 3 jogos, que a Chape, no máximo, faça 2 pontinhos nos últimos 2 jogos, que o CRB também só faça 2 pontos, no máximo 2 empates em 2 jogos, e que o Ituano, que ainda joga 3 partidas, no máximo faça 7 pontos. Então, são 2 resultados paralelos para a Ponte com 42 pontos, com 4 pontos nas últimas 2 rodadas, escapar do rebaixamento. Ou que o Botafogo perca os 3 jogos, ou que Chape e CRB, no máximo, empatem os 2 jogos, não vença nenhum dos 2 jogos, e que o Ituano, no máximo, faça 7 pontos. Se a Ponte fizer 3 pontos, pessoal, uma vitória e um empate, vai a 41 pontos e 11 vitórias. Aí é o seguinte, vai precisar de 2 resultados paralelos em 3. Que a Chape perca os 2 jogos que tem pela frente, que o CRB, no máximo, faça 2 pontos em 2 jogos, e que o Ituano, nas 3 partidas que tem para disputar, no máximo, some 6 pontos. Portanto, 2 vitórias e uma derrota, por exemplo. Entenderam? Então, a Ponte com 3 pontos, uma vitória e uma derrota, escapa do rebaixamento se a Chape perder os 2 jogos, ou se o CRB no máximo fizer 2 pontos em 2 partidas, ou se o Ituano no máximo fizer 6 pontos em 2 partidas. Projeção da Ponte fazendo 2 pontos, 2 empates. Últimos 2 jogos, 2 empates. Vai para 40 pontos e 10 vitórias. Aí a Ponte escaparia, atenção, com 3 resultados paralelos aqui, ó. Primeiro, com o CRB perdendo os seus 2 jogos finais. Que o Ituano, que tem 3 partidas, no máximo faça 5 pontos nos 3 jogos. Por exemplo, uma vitória e 2 empates. E que o Guarani, que também tem 3 jogos para fazer, no máximo faça 7 pontos. 2 vitórias e um empate, no máximo. Se o Guarani vencer os 3 jogos, já passa a Ponte Preta. Então, Ponte com 2 pontos escapa, acontecendo estes 3 resultados paralelos. Se a Ponte somar 1 ponto, um empate e uma derrota,
poderá escapar ainda, chegando a 39 pontos e 10 vitórias se o CRB perder os 2 jogos, e aí no saldo de gols vai disputar com a Ponte quem fica, quem cai. Se o Ituano em 3 jogos no máximo fizer 6 pontos, então perde 1 e ganha 2 no máximo, e se o Guarani no máximo fizer 7 pontos nas 3 rodadas finais. Então, essa é a combinação para a Ponte com apenas 1 ponto, né, um empate e uma derrota na sequência, ainda se garantindo na Série B para o ano que vem. Que o CRB perca os 2 jogos, que o Ituano no máximo faça 6 e que o Guarani só faça 7. Tem que acontecer os 3 resultados aqui para a Ponte com 1 pontinho escapado do rebaixamento. Agora, se a Ponte perder os 2 jogos, estará rebaixada matematicamente para a Série C do ano que vem. Por quê? A Ponte perdendo os 2 jogos vai ficar com 38. O CRB já tem 39, então se a Ponte perder os 2 jogos, estará rebaixada para a Série C da próxima temporada. A rodada que é a 36ª, antepenúltima, falta só, depois dessa rodada, mais 2 só para terminar a Série B, tem sequência nesta terça-feira, o encerramento da rodada. 7 da noite, o América brigando ainda por acesso à Série A em casa contra o Ituano, que briga contra o rebaixamento. 9 da noite em Campinas tem o Guarani contra o Amazonas. Se o Guarani, atenção pessoal, hein? Se o Guarani perder ou empatar o seu jogo, aqui ó, se o Guarani não vencer a partida, o Guarani estará matematicamente rebaixado. Por exemplo, empata o jogo, vai a 32, no máximo chegaria a 38 no final do campeonato. Então, o Guarani não pode nem pensar em empatar. Se o Guarani empatar em casa com o Amazonas, estará matematicamente rebaixado para a Série C. 9h30, fechando a rodada, o Botafogo em Ribeirão Preto, brigando para não entrar no Z4, não cair, pega o Ceará que, se vencer a partida, o Ceará entra no G4, pessoal. Porque o Ceará daí vai ultrapassar o Sport pelo número de vitórias. Então, jogo importante em Ribeirão Preto, Botafogo tentando terminar a rodada ainda fora do Z4 contra o Ceará, que tenta terminar a rodada vencendo o jogo em Ribeirão Preto no G4, na zona de classificação de acesso para a Série A da próxima temporada. Vila 2-1 para cima da Ponte. Coritiba 0, Santos 2, Santos, primeiro clube matematicamente na Série A do ano que vem. Paysandu 1, Brusque 0, Paysandu com a vitória escapou do rebaixamento e o Brusque com a derrota está matematicamente rebaixado. Ano que vem vai jogar a 3ª divisão, a Série C, o Brusque, do Campeonato Brasileiro. Tá aí Paulo Pires e a nova situação da Série B do Campeonato Brasileiro.